Salve, salve galerinha BR, eu sou Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje vim trazer para vocês um circuito amplificador de antenas de TV UHF e TV digital. Eu vou estar disponibilizando para vocês o esquemático, o layout para impressão da PCB também, da protoboard, no link abaixo do Mega e do Google Drive. No final do vídeo aí, vai ficar um trecho de como você baixa o esquema eletrônico. Então não tenha preguiça aí de ir aí no final do vídeo e ver como você baixa. Não adianta ficar perdendo tempo mandando mensagem aí abaixo do vídeo que eu não vou responder esse tipo de questão. Então vamos lá. Minha protoboard está aqui. Eu imprimi ela e colei pedaços de protoboards reaproveitadas aqui em fenolite em todos os pontos onde vão os componentes soldados nos GNDs. Faltou um GND aqui e alguns GNDs nós vamos ter que ligar eles com fios. Então em alguns lugares vamos precisar então fazer a ponte do GND na protoboard. Nesse ponto aqui, se você tiver com o esquema na mão vai ser muito mais fácil. Vai 12 volts. Aqui vai ser a saída output, entradinha RF e saída RF desse lado, entradinha RF desse lado, 12 volts. E aqui vai ser o GND que vai vir aqui, vai contornar a trilha. Nós vamos ter que ligar então todos os GNDs. Você vai precisar de uma fonte 12 volts para você estar utilizando nesse projeto. Qualquer fonte estabilizada aí 12 volts serve, qualquer fonte mesmo. Até duas fontes, dois carregadores de celular aí pode servir se você utilizar ele em série. Eu tenho um amplificador ali de VHF, UHF e FM ali que eu vou mostrar para vocês, de um RF, que você pode estar utilizando aquele mesmo esquema já utilizado aí tempos atrás aí nas TVs VHF. Então é muito parecido, só que esse aqui é para TV digital. Vou também estar deixando a lista dos componentes. Vamos então para algumas explicações, como a lista de componentes eu vou deixar junto com o projeto completo, mas não tenha preguiça de pegar o diagrama aí fazendo a lista dos seus componentes. Se você tem preguiça aí, não nem desenvolva esse projeto, nem invente de fazer ele. O transistor que o projeto prevê aqui, o original, é o 2SC3358 DRF. Você vai ver que ele é um transistorzinho diferente. Ele é diferente desse nosso bipolar aqui. Nesse projeto você pode utilizar um transistor de 400 a 600 MHz. Um transistor aí com uma elevada taxa de frequência para você estar trabalhando aí nas frequências de UHF. Pode ser um 2N3904. Esse aqui na verdade é um PNP, não serve para esse projeto. Mas todos os transistores de 400 MHz em diante. Esse é um C aqui, deixa eu ver se eu dou um foco para vocês aqui. Esse é um C1674, 400 MHz, serve para esse projeto. O BF199 também serve, ele trabalha aí uma operação numa frequência elevada também. O PH2369 é um transistor bom para esse projeto, pode ser utilizado também. O S9018 também pode ser utilizado. O BF494, BF495, esse é um BF494. Qualquer transistor aí com uma elevada frequência aí pode ser utilizado, mas lembrando que ele deve ser DRF ou um transistor com uma boa dissipação. Não é qualquer transistor que ele tem uma capacidade de trabalhar em RF. Nem todos conseguem obter a mesma eficiência. Vamos lá então para a montagem do nosso projeto aqui. Vamos iniciar pelos resistores. Se você baixou o projeto lá, você vai ver que aqui no R1 vai um resistor de 470 ohms.
O R2 é um resistor de 2K2. Ele vai do resistor de 470 ohms do R1 até o potenciômetro de 5K. O R3 que vai também no potenciômetro aqui, nessa parte aqui, vai ser o resistor de 1K. Fica de olho aí para você não errar. A maioria das falhas que faz o circuito não funcionar aí das pessoas, dos entusiastas que assistem os vídeos, é por conta de às vezes um componente trocado, um componente danificado, mas geralmente são um dos componentes que você inverteu, trocou de posição ou você errou. Em vez de ser de 470 ohms, colocou de 47K ou de 470K. Se era para ser de 2K2, colocou de 20K e assim consecutivamente. Então, esses detalhes são muito importantes. Você verificar componente por componente, o pinote do transistor e se não funcionou, verificar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Porque eu recebo o relato aí das pessoas. Ah, eu peguei, montei o projeto, não funcionou. Guardei, depois de um tempo voltei ver o projeto, daí que eu me deparei que eu tinha errado um componente, troquei ele ou modifiquei e o meu projeto funcionou normalmente. Então, fica a dica para você, verifica várias vezes se for preciso. Às vezes um detalhe aí compromete todo o teu circuito. Eletrônica não admite erros, pessoal. Principalmente para iniciantes, eletrônica não admite erros. Para uma pessoa que tem prática, faz as alterações que são necessárias ou pertinentes e o projeto fica funcionando. Já quem não tem conhecimento vai alterando qualquer coisa aí e não funciona mesmo. Você vai ver que o resistor R4 aqui na lista ele não tem referências. Talvez o autor esqueceu, mas ele é um resistor. Se você for ver no desenho da protoboard que ele deixou lá, ele é um resistor de 1K, pessoal. Que vai até a base do nosso transistor. A protoboard é muito importante também. Se você tiver uma placa de felonite toda de... A protoboard também é importante. Se você tiver uma placa de felonite toda cobreada, você só recorta os pedaços e cola por cima. Que não precisa você ficar aí puxando o GND em fios aí de ponta em ponta e fazendo jumper. A única parte que você vai precisar fazer um jumper é deste ponto, que prevendo o projeto, até nesse ponto aqui você tem que fazer um jumper, ligar ele. Aqui nós vamos ter que ligar o positivo até no L2, no L3, perdão, nesse ponto aqui. Já vamos soldar a nossa bobina L3 e L4. As nossas bobinas L3 e L4 são bobinas choques DRF de 10 UH. Pode ser assim, marrom, preto e preto. E vai aparecer prata ali, marrom, preto, preto, prata. Duas dessas daqui. Muito fácil encontrar em sucatas modernas, muito fácil. Você pode também encontrar em sucatas aqueles choques RF de notebooks, computadores, placas de computadores. Tem vários lá, ele vai estar como R5 ou 5R. Vai depender muito aí do teu notebook. Tem outros variados, choques RF, existem centenas de modelos diferentes. Se você não tiver choque de RF assim, você pode pegar um ferrite. Para quem não sabe o que é ferrite, é isso aqui, mais fino de preferência, e dar 10 voltas de fio 24 AWG nos dois, cada um. 10 voltas de fio 24 AWG, num bastão de ferrite assim. Isso se você não tiver as tuas bobinas já prontas aí.
Vamos soldar as nossas bobinas L1 e L3. Ambas, respectivamente, aí são de duas espiras, 3 milímetros de diâmetro. Você pode pegar uma chave Phillips aí e tá fazendo 3 milímetros de diâmetro, dá uma olhadinha lá. De fio 20 AWG, mas pode ser de 18 AWG também. Vamos soldar o nosso trimpot aqui. O trimpot é fácil. A perna do meio dele vai no resistor de 2K2 e a perna da direita vai no resistor de 1K e a perna da esquerda ele vai ao GND. Só que o meu GND aqui, minha própria board, tá faltando e eu vou ter que fazer um jumper, puxar um fio aí do GND até ela. Olha como é que tá ficando bonitinho. Esse projeto, da forma que ele está, você pode fazer ele permanentemente numa boa, pessoal. E para deixar ele bonitinho, dar um tchan a mais, você pode pegar verniz, de preferência automotivo, com catalisador, que ele vai ficar uma protoboard aí bonita, que você pode estar utilizando aí permanentemente, se você desejar, é lógico. Essas protoboards aí que eu trago sempre para vocês é uma coisa muito simples de você estar fazendo. Quebra um galho, quebra um tempão, às vezes você tá encomendando, você que mora no interior aí das pequenas cidades, tá comprando aí das capitais, demora, principalmente nessa época aí que tá tudo, a coisa tá muito doida, né? Então aí acaba ajudando muito essas protoboards. Agora vamos soldar o capacitor eletrolítico nessa parte aqui de 10 microfarad. Se você não tiver de 10, pode ser de 47. Para desacoplamento e filtragem, de positivo até GND. Esse eletrolítico pode ser de 16 volts até 100 volts. Agora o C2, se você dá uma olhada no projeto lá, ele é de 1NF. E se você não sabe qual que é um capacitor de 1NF, ele vem no corpo escrito ali 102. Esse é um capacitor de 1NF. Ele vai soldado junto com o capacitor de 1 microfarad. Um vai de cada lado assim, mas vão também de positivo até GND. Nós podemos soldar os dois juntos aqui, já que do outro lado ali eu não fiz o GND para ele. Na realidade, como eu vou utilizar um transistor bipolar, eu posso puxar essa outra perninha nessa parte aqui. Que daí eu puxo o GND do outro lado ali. O capacitor de código 103 vai ser o C3. O capacitor C3 lá no projeto, ele é de 10 NF. Então, portanto, o capacitor de 10 NF, ele é o código 103 no corpo. Que vai da bobina L1, que vai da bobina L2 até a bobina L4. O capacitor C4 também, ele é o capacitor de 10 NF, que vai da bobina L4 até GND. Do positivo, da entrada do positivo para filtragem. Esse amplificador aí, então, para você que tem um sinal fraco, uma recepção fraca aí do sinal de TV digital. O capacitor C5, ele é um capacitor de 10 PF no corpo do nosso capacitor cerâmico, ele vem discriminado 10, que
pode ser até de 15 PF, entre 5 a 15 PF você pode utilizar numa boa. Vamos precisar de 4 capacitores de 10 PF. O C6 também é de 10 PF. Vai da bobina L1 até a base do nosso transistor. O C7 aqui, que vai da bobina L3 até a bobina L2. Vai um de 10 PF também. Aqui, pessoal, cometi um pequeno erro. Aqui é onde eu tinha dito que era o C3, na verdade é o C8. E ali na imagem ele está confundindo um pouco. Aqui vai no outro lado. Aqui vai mais um capacitor, onde eu disse aqui, na verdade é o output, vai mais um capacitor de 10 PF. O C3, ele na realidade, ele vem aqui do potenciômetro, do meio do potenciômetro até GND. Nós podemos soldar da perninha do meio do potenciômetro até o da esquerda. Daí puxamos o GND tudo junto aqui. O C9, que é o último capacitor, como você pode ver, vai bastante capacitores. Ele vai da entradinha do positivo aqui, já depois do resistor de 470 ohms. A GND, você pode ver que ele tem uma filtragem de desacoplamento depois de cada resistor, que é para não ter o problema com ruído, com interferência, ruído aí na amplificação do RF. Bom, aqui no nosso projeto, no projeto que eu estou desenvolvendo, olhando ele de frente, potenciômetro à nossa esquerda de referência, bobinas de 2 espiras para o teu lado. A base vai ser na entradinha de RF, input RF. O coletor vai ser na saidinha de RF, o coletor, e o emissor vai ser a GND, que nós vamos ter que ligar todos eles. Você vai ter que ver o pinout do transistor que você vai utilizar no lugar do C3358. Vai ter que pesquisar aí e estar fazendo as alterações, modificações aí para tá soldando o teu transistor. Vamos lá então, galera. Desse nosso lado esquerdo, você olhando a protoboard de frente. Aqui vai ser então input. Vai colocar uma antena telescópica desse lado. Já nessa parte aqui vai ser o positivo. Vamos soldar um fiozinho vermelho. E o GND vai ser aqui no capacitor que nós podemos colocar. Nessa parte aqui. Se você fizer numa inteira, uma placa de fenolite banhada a cobre aí, não precisa ser especificamente dupla face, mas você pode fazer aí numa placa simples, cobreada aí, que vai ficar perfeito.
Vamos ligar agora todos os nossos GNDs. Aqui vai um GND, nessa parte aqui. Tá aí, então tá pronto o nosso amplificador. De sinal de TV digital, GND, todos já ligados. Sensibilidade aqui no nosso potenciômetro. Positivo. Output. Input. Você pode utilizar uma carcaça tradicional, que eu já vou trazer aqui para vocês verem, para estar utilizando. Mas isso aí, então, nosso amplificador tá aí, pessoal. Se você quiser montar aí, super funcional. Não vou fazer o teste aí, mas quem quiser montar, não fui eu que desenvolvi. Só estou replicando aqui no canal. Para muitas pessoas, se você não faz o teste aí, o projeto não presta, não funciona. Tem pessoas aí que têm sérios problemas mesmo. Já foi testado, não por mim, mas por outras pessoas. E ele é super funcional. Você pode colocar numa antena dessas aqui também, ele dentro. Pode colocar dentro aqui essa plaquinha. E pode estar utilizando aí numa boa. Então, se você gostou do vídeo aí, tá precisando, tem uma recepção fraca de sinal digital. Se você quiser tentar fazer para ver se a tua recepção melhora, pode fazer se você quiser. Só faça aí com os componentes pedidos no projeto ou equivalentes, porque não adianta você querer fazer de qualquer jeito, inventar moda aí que não vai funcionar. E não adianta você reclamar que não funcionou se você não fizer da forma correta o pedido no projeto. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.